Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou te ensinar como resolver problemas de aplicações das leis de Newton em 4 passos básicos. Muitos alunos têm dificuldade em resolver problemas de aplicações das leis de Newton. Quais são as 4 etapas básicas para resolver um problema de física e especialmente problemas de leis de Newton? A primeira coisa que você deve fazer é identificar claramente o problema e destacar o que você quer saber, qual é o seu objetivo. Em seguida, você deve preparar o problema para a resolução, ou seja, organizar as informações. No caso específico das leis de Newton, você precisa também representar corretamente as forças e eu vou mostrar para você detalhado como você identifica as forças. Na sequência, você vai executar, ou seja, fazer as contas para encontrar o que se pede. Normalmente, o que acontece é que os alunos querem partir direto para a etapa 3 sem preparar antes. Isso é possível quando se tem 20 anos de experiência. Se você está começando agora, muita calma nessa hora. Prepara primeiro, que você vai perceber a cada problema como você vai ficar cada vez mais rápido. Beleza? E, na sequência, por último, você vai avaliar. É muito comum os alunos terminam de resolver a questão e simplesmente achei o resultado, acabei. Calma, cara, muita calma. Avalia se existe outra forma de fazer, avalia se dá para fazer mais rápido, avalia se o seu professor podia perguntar uma outra coisa. É muito comum você acaba a resposta, parte para o próximo e na prova o professor pergunta outra coisa e você não se ligou que aquele problema dava para fazer além daquilo que o professor pediu. Aí a reclamação clássica é: na sala ele ensina de um jeito, na prova ele cobra de outro. Isso é o comum. Vou mostrar para você aqui detalhado o resumo e depois eu reservei 15 questões que eu vou resolver no detalhe para vocês. As 15 questões que eu reservei para vocês estão no site Física Interativa, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e são 15 problemas clássicos, envolvendo inicialmente bloquinhos no plano, máquina de Watt-Wood no plano inclinado, com atrito, sem atrito, sistema com acelerações diferentes e por aí vai. Vou resolver as 15 questões aqui, mas antes de passar para essa resolução de questões, eu preciso dar para você o resumo básico. Este slide que eu vou utilizar aqui, também vou deixar na descrição do vídeo para que você possa baixar e fazer as suas anotações durante a aula. Eu vou explicar e você vai fazendo os seus comentários aí. Combinado? Depois você volta aqui e deixa o comentário o que é que você achou dessa aula e se isso te ajudou a resolver mais problemas sobre as aplicações das leis de Newton. Então, voltando aqui ao nosso slide, identificar, preparar, executar, avaliar. Ora, na hora de resolver problemas de leis de Newton, primeiro identificar claramente o problema. E na fase de identificação, preste atenção a todos os dados explícitos e implícitos. O que são dados explícitos? A massa é igual a 3 kg. Isso é um dado explícito. Mas existem dados que são implícitos. Por exemplo, diz lá a velocidade constante, força resultante nula. Se ele fala para você que a velocidade é constante, isso significa que não tem aceleração. Isso significa que a força resultante é zero. Se força resultante é zero, a aceleração é zero. E aí, quando dá um problema deste tipo, você olha para o problema e simplesmente fala: poxa, se o problema diz que a velocidade é constante, então a normal tem que ser igual ao peso, não sobe e nem desce, e a força F tem que ser igual à força R. A força F seria a força aplicada devido ao motor, e a força R seria uma força de resistência, que pode ser a força de resistência com o ar, por exemplo. Então, força resultante nula implica movimento retilíneo e uniforme, e vale aqui todas as equações do movimento retilíneo uniforme. Anota isso aqui porque é muito comum de cair nas questões. Outro tipo de informação implícita, aceleração constante.
Se diz que a aceleração é constante e está numa linha reta, este é um caso clássico de movimento retilíneo uniformemente variado. Se está no plano, a normal continua sendo igual ao peso, não sobe e nem desce, e a força motora, a força que está impulsionando o carro, é maior do que a força de resistência. Como a força motora é maior do que a força de resistência, então o corpo vai ter uma aceleração, vai aumentar o módulo da sua velocidade. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, ele diz que o módulo da velocidade é constante, mas você observa que o corpo está executando um trecho de movimento circular. Lembre-se que a velocidade é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Quando eu falo módulo da velocidade constante, é que o valor da velocidade não vai mudar, mas pode mudar a direção e o sentido, que é o que acontece no caso de um movimento circular. Neste caso, a força F vai ser igual à força R, indicando que não vai haver alteração no módulo da velocidade, no seu valor, porém, a força normal é menor do que o peso. O peso que está apontando para o centro da trajetória é maior do que a força normal. Neste caso, a gente diz que a força resultante é a força centrípeta. A força centrípeta não é uma força especial. A força centrípeta nada mais é do que a força resultante. Nesse caso, a força resultante vai ser o peso que está apontando para o centro deste movimento circular, menos a força normal. Peso menos força normal é igual à força centrípeta. Observe que, neste caso, o peso não é igual à normal, porque está executando um movimento circular ao longo dessa trajetória aqui. Beleza? Fica tranquilo que eu vou detalhar mais para frente como é que você identifica cada uma dessas forças e nos exercícios de aplicação isso vai ficar muito claro para você. Segunda etapa, preparar a resolução. Represente todas as forças que atuam em cada um dos corpos. Alguns professores falam assim, faça o diagrama do corpo livre. É a mesma coisa. Aqui, quais são as forças que nós vamos procurar? Força-peso, força normal, força de atrito, força de tração ou tensão no fio ou corda, força de contato, que na prática é a mesma coisa que força normal. Eu vou diferenciar por que eu chamo de força de contato e coloco entre aspas. E para finalizar, a força elástica. Paulo, como é que eu sei que tem cada uma dessas forças? Eu tenho uma aula completa, como identificar as forças na mecânica. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir a aula completa. Aqui eu vou fazer um resumão. Vem comigo neste resumão aqui. Considere que você tem este sistema. E eu quero representar as forças. Quais são as forças que atuam em cada um dos corpos? Vamos considerar esse livro Física Interativa que ainda não foi escrito, talvez um dia eu escreva. Para baixo existe a força peso, devido à interação gravitacional. A Terra atrai o corpo, a Terra atrai o livro. E o livro atrai a Terra. Ação e reação. A reação aqui eu não vou desenhar, a reação está no centro da Terra. Beleza? Além disso, este corpo está apoiado em uma superfície. A superfície vai empurrar este livro para cima e esta força que a superfície aplica é a força normal. Superfície aplica uma força no livro para cima, força normal. Livro aplica na superfície uma força para baixo, outra força normal. A reação da força peso é outra força peso. A reação da força normal é outra força normal. Peso e força normal não constituem um par ação e reação. Beleza? Esse é um erro muito comum. Aí você vai dizer, mas o peso é igual ao normal. Sim, o peso é igual ao normal neste caso, porque ele não está subindo e nem descendo acelerado. Mas nem sempre o peso será igual ao normal, e isso nós veremos também detalhado nos exercícios. Além disso, existe um fio esticado, esse fio está puxando o corpo. Eu vou dizer que esta força que está puxando o corpo é uma força de tração ou tensão. E como o corpo tende a deslizar numa superfície, vai existir na superfície, entre a superfície e o corpo, uma força de atrito,
uma força de atrito aqui de deslizamento, ok? Além disso, tem um corpo pendurado. Neste corpo pendurado, existe para baixo a força peso e existe a força de tensão para cima. Se este corpo estiver em movimento, estando em movimento, ele estará caindo, o peso do corpo pendurado será maior do que a tração, vai descer, e a tração vai ser maior do que Φ. Se isso acontecer, este movimento vai ser acelerado. Então, seu trabalho nos problemas consiste em procurar, força-peso, força normal, força de atrito, força de tração. Entendeu por que cada um significa? Se não entendeu aqui, segue na aula completa que eu detalho isso uma por uma para você. Agora, Paulo, e quando é que tem força de contato? Por que você coloca contato entre aspas e diz que é igual à força normal? Se liga. Vamos imaginar que eu tenho um bloco aqui na frente. Quando eu coloco esse bloco aí na frente, se o problema pedir somente a aceleração, você pode pensar que isso aqui e isso é uma coisa só. É um bloco só e você calcula a aceleração. Porém, se ele pedir para você qual é a força de interação entre o livro e este bloco, ele está pedindo a força de contato entre os dois. Neste caso, é recomendado que você desenhe esses dois corpos separadamente, para você enxergar a força que existe aqui entre eles. Vamos fazer isso? Diagrama do corpo isolado. O livro e o outro bloco que está ali na frente. Para baixo existe a força peso de ar. Para cima existe a força normal. Peso devido à interação gravitacional. Normal devido à interação com a superfície. Existe um fio puxando o livro. E este fio, então, vai exercer aqui uma força de tração ou tensão. Além disso, o livro Física Interativa está deslizando em uma superfície, portanto, vai existir aqui a força de atrito de ar. Eu estou me referindo ao livro Física Interativa. Além disso, o livro Física Interativa vai empurrar o corpo B. Empurrar. Este empurrar eu vou chamar de força de contato. O livro empurra a caixa que está à sua frente. Como o livro empurra a caixa também empurra o livro. Ação e reação. Mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, observe que esta força de contato aqui, com esta daqui, constitui um par ação e reação. Além disso, neste bloco existe para baixo a força peso, devido à interação gravitacional, e a força normal devido ao contato com a superfície. Como existe atrito, também vai existir aqui a força de atrito do bloco B com a superfície. Observe que neste caso, como tem dois corpos, eu estou diferenciando peso de A, normal de A, força de atrito de A. Peso de B, normal de B, força de atrito de B. Observe por que eu chamo força de contato e coloco entre aspas. E digo que força de contato é igual a força normal. Qual é a definição de força normal? Força normal é a força que existe entre duas superfícies. Entre a mesa e o livro, entre a mesa e a caixa, são duas superfícies e eu represento aqui normal de A, normal de B. Porém, entre o livro e a caixa, também são duas superfícies. Então, também seria uma força normal. Só que seria uma força normal aplicada horizontalmente. Para não ter que desenhar uma normal na vertical e outra normal na horizontal e confundir a sua cabeça, a gente chama isso de força de contato. Mas lembre-se que essa força de contato não passa também de uma força normal. Por que essa diferenciação é importante? Vai acontecer mais para frente alguns problemas que nós vamos ter que interpretar que um corpo que está deslizando numa superfície vertical, a força que está agindo assim é a força normal. E é a mesma força normal que nós vamos ter que representar para calcular a força de atrito. Fica tranquilo que na hora que isso aparecer eu vou chamar a sua atenção de novo e você não vai errar, beleza? Então, aprendemos a diferenciar força-peso, força normal, força de atrito, força de tração e força de contato. Além disso, pode existir também a força elástica. Quando o corpo está preso a uma mola e você comprime esta mola, o corpo tenta devolver ele à posição original, devolver a posição de equilíbrio. Então, vai existir uma força elástica quando você comprime a mola. Da mesma maneira, se você estica a mola,
vai existir uma força restauradora tentando trazer de volta a posição de equilíbrio, que é a força elástica. Esta força elástica ela não é uma força constante. Esta força elástica ela depende da constante elástica, que depende da natureza da mola. Quando a mola é mais dura, é mais difícil de esticar, essa constante elástica é uma constante alta. Quando a mola é mais mole, essa constante elástica é uma constante baixa, tem um valor baixo. E esse x que aparece aqui é a deformação que a mola sofreu, ou seja, o quanto você esticou ou o quanto você comprimiu, beleza? Então anota aí. Fel é a força elástica medida em newtons, K é a constante elástica medida em newtons por metro e x é a deformação que a mola sofre. Uma vez que você aprendeu a identificar corretamente estas forças, você está pronto para a próxima etapa. E a próxima etapa consiste em executar. Executar é fazer as contas. Você vai aplicar a segunda lei de Newton para os movimentos. Eu costumo dizer assim: monte as equações de movimento, ou seja, para cada corpo escreva força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa setinha que eu escrevo em cima do F indica que a força resultante é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, assim como a aceleração é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. E a força resultante vai ter a mesma direção e sentido que a aceleração. Beleza? Toda vez que você for aplicar esta equação, você vai ter que ter alguns cuidados, que é observar para onde as forças estão atuando, para a partir daí você calcular a força resultante. Quais são as possibilidades? Pode acontecer das duas forças apontarem na mesma direção e sentido. Quando isso acontece, pensa num cabo de guerra. Se eu tenho a força 1 agindo para a direita e a força 2 também agindo para a direita, a minha força resultante, ou melhor, o módulo da minha força resultante, vai ser a soma dessas forças. Você vai somar a força 1 mais a força 2, e isso vai ser a sua força resultante. Quer dizer, o seu módulo da força resultante. E o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração, ok? Outra possibilidade, você pode ter uma força apontando para a esquerda e outra força apontando para a direita. Neste caso, quem vai ser a sua força resultante? Pensa como um cabo de guerra. Você vai ter, então, a força apontando para a esquerda com maior intensidade e a força apontando para a direita com menor intensidade. Quem vai ganhar? Quem está apontando para a esquerda. Então, você vai escrever força resultante, o módulo da força resultante, vai ser o módulo da força maior menos o módulo da força menor. E vai apontar, neste caso, para a esquerda. Se a força apontando para a direita fosse maior, você faria o inverso. Então, você calcula o módulo da força resultante e diz que é igual a massa vezes a aceleração. Esses dois casos são tranquilos e clássicos, são os mais comuns de acontecer. Porém, tem mais dois casos que você tem que ter cuidado. Por exemplo, força 1 apontando para cima, força 2 apontando na horizontal. Neste caso, observe que as forças estão formando um ângulo de 90 graus. E você tem que encontrar a força resultante, que é uma grandeza vetorial. O que é que você vai ter que fazer primeiro, antes de fazer a conta? Primeiro, você vai ter que se lembrar que se isso aqui é uma grandeza vetorial e você quer saber quem é a força resultante, você vai ter que fazer a resultante dos dois vetores. Você vai ter que primeiro aplicar a regra do paralelogramo, paralelo a F1, paralelo a F2, e a sua força resultante vai apontar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a sua força resultante. Então, aqui eu desenhei a direção e o sentido. Agora, eu preciso calcular o módulo. Mas observe que esta força resultante ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E como é que eu acho a hipotenusa de um triângulo retângulo? Aplica o teorema de Pitágoras. Então, neste caso, o módulo da força resultante você vai encontrar aplicando o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste caso, a nossa hipotenusa é FR. Então, eu faço FR elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolve,
acha FR e substitui na expressão. Ainda tem um último caso que pode acontecer. Pode acontecer simplesmente do problema te dar F1 e F2 formando um certo ângulo θ. Se forma um certo ângulo θ e eu preciso encontrar a força resultante, primeiro você vai encontrar a direção e o sentido, aplicando a regra do paralelogramo. Então, você vai fazer paralelo a F1, depois você vai fazer paralelo a F2. Aqui encontrou, beleza? Então, minha força resultante vai apontar assim. Pronto, achei a direção e o sentido dado por esse desenho que não ficou tão bonitinho, mas você entendeu. Eu preciso agora saber qual é o módulo disso. Para encontrar o módulo disso, isso aí não está formando um triângulo retângulo, está formando um triângulo qualquer. E como você encontra, no caso, o lado de um triângulo qualquer? Aplica a lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos para este caso? Para este caso diz o seguinte: FR elevado ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Isso aqui é um resumão. Se você quiser detalhe, vai na minha aula de vetores que eu detalho cada um desses casos. Calculou o módulo de FR, você coloca aqui o módulo de FR é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Beleza? Presta atenção nisso. Os dois primeiros casos são os mais comuns, mas pode acontecer do seu professor colocar esses dois últimos que não são comuns, mas pode cair na sua prova. Depois que você faz isso, monta as equações de movimento, você então vai calcular o que se pede. Se pede a aceleração, é rápido e fácil. Se pede uma das forças, normalmente você vai ter que primeiro achar a aceleração e voltar para achar ou a força de tração, ou a força de atrito, ou a força de contato, ou qualquer uma das forças que nós vimos anteriormente pode ser pedida na resolução. Nós vamos fazer os exercícios de duas maneiras. No modo completo, que é o modo que resolve qualquer problema, geralmente é mais longo, e depois que eu fizer do modo completo, eu vou mostrar para você o atalho. Primeiro você aprende o modo completo, depois você aprende o atalho. Não seja preguiçoso querendo só aplicar atalho, porque você pode se dar mal na sua prova, ok? Quarta etapa, avaliar. Como assim? Terminei? Calma, jovem. Avalie. Avalie o quê? Será que o resultado que você obteve é um resultado coerente? Será que existe outra forma de fazer? Será que você poderia fazer mais rápido? Depois que você aprendeu o modo completo, você aprende a fazer mais rápido. É sempre isso que eu recomendo para todos os meus alunos. Eu recomendo que você baixe esse PDF desses slides que eu coloquei aqui, faça os seus comentários desse passo a passo e, na sequência, nós vamos começar a resolver estas questões daqui, uma por uma. Vamos resolver no detalhe. Resolvo primeiro do modo completo, depois eu mostro o atalho. Resolvo o completo, mostro o atalho. Você vai perceber que a cada resolução você vai ficar cada vez mais rápido. E a partir daí você vai começar a fazer os problemas, alguns deles, até de cabeça. Beleza? Se você gostou deste vídeo, você vai deixar seu joinha, vai deixar aqui o seu comentário, o que é que você achou, como é que eu posso melhorar nos próximos vídeos. E você vai compartilhar este vídeo no WhatsApp da turma, no Facebook, lá no grupo do Facebook lá da sua turma, vai compartilhar com os seus amigos e vai trazer todo mundo aqui para aprender física em fisicainterativa.com. Eu vou postar cada vez mais vídeos, quanto mais eu perceber que vocês estão gostando do meu trabalho. Um grande abraço e no próximo vídeo eu volto para responder a questão de número 1. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!